Fala aí, pessoal, tudo bem? Tudo tranquilo? O nosso tema da aula de hoje não é um tema fácil, não é um tema tranquilo, é um tema polêmico e muito polêmico que nós vamos discutir na nossa aula de atualidades, certo? De hoje, tá? O título do tema ele não necessariamente fala sobre o tema em si, dialoga com o tema que é relativização do direito à vida. Mas foi o título que eu encontrei para nos referir ao que está acontecendo nesse momento, que é um misto de, vamos dizer assim, extremismos, um misto de julgamentos, um misto de conceito de vida, um misto de injustiça e uma realidade que infelizmente muitas pessoas vivem nos dias de hoje. Eu confesso que não foi muito fácil para mim gravar, não está sendo muito fácil para mim gravar essa aula. Na verdade, essa é a terceira vez que eu tento gravar, certo? Já tentei outras duas e não foi muito bem, eu vou tentar segurar minha onda, certo? Principalmente com relação à questão do sentimento, certo? Que a gente tenta não colocar o sentimento, mas tenta ser imparcial, mas a gente acaba colocando o sentimento. Vocês sabem que eu sou pai de 2 meninos, né? E o meu sonho era ter uma filha e aí eu fico vendo uma situação dessa acontecer com uma menina, dá um sentimento de revolta muito grande, certo? E o que me resta, por exemplo, é conseguir conscientizar os jovens a que mudem esse futuro, certo? Bem como educar meus filhos para que eles ajudem que isso não venha acontecer mais no futuro. Mas qual é o fato, então, que está relacionado com a nossa aula? Creio que muitos de vocês pediram para a gente conversar sobre isso. A gente, inclusive, ia conversar sobre Guerra Fria, certo? A nova Guerra Fria. Mas o tema é, infelizmente, esse aqui. Uma menina, que eu sei o nome, porque já foi publicado aí, né? Mas não vou falar o nome, porque não é minha função, que vinha sendo estuprada desde os 6 anos e aos 10 anos acabou engravidando, certo? Essa matéria que está aí é a matéria do jornal, né, El País, e ele fala sobre nós termos, dentro desse contexto, certo, uma espera, verdadeiro limbo, né, sob a espera de um aborto legal. E é importante salientar de início que do ponto de vista de legalidade, nós vivemos num país, num estado de direito, né? Do ponto de vista da legalidade, nessas circunstâncias o aborto ele é permitido dentro do Brasil. Em caso de estupro, em caso de anencefalia e em caso de representar um risco real à vida da mãe, certo? Se eu não me engano, se alguma pessoa aí quiser adicionar algum pedaço a mais, né? Mas que eu saiba são as situações possíveis, desculpa. E o que acontece? A vítima ela era abusada pelo tio. O tio, quando foi preso, agora, acho que foi antes de ontem, se não me engano, eu estou gravando essa aula aqui para vocês na véspera da apresentação dela, certo? E ele gravou um vídeo dizendo que era para fazer o exame de DNA também, com base no avô e num outro cara lá, porque não foi só ele, não. Quer dizer, a situação ainda pode se tornar, a gente ainda vai ter desdobramento, a gente ter sido pior ainda do que aparece. Várias situações surgem para a gente discutir. Primeiro, o abuso em si, né? Uma questão de vulnerabilidade da criança que foi abusada. Que, ao contrário do que muitos imaginam, é uma coisa que acontece demais no Brasil, tá? Acontece demais e sob a proteção de um sistema no qual a criança tem medo desse agressor e acaba não falando nada com medo de que o agressor venha fazer mal com algum dos parentes. Nós temos também a situação do julgamento, né? É ou não é correto fazer? E nós temos o vazamento das informações, bem como o sentimento, o desejo de obrigar o outro a pensar como eu penso. E nessa brincadeira toda é a voz da criança, certo? É uma situação triste. Vamos começar aqui, certo? Me foi, vamos dizer assim, indicado, né, solicitado, que eu começasse a aula falando duas coisas legais, duas coisas interessantes. E até que, vocês sabem, né, que eu não sou cristão, eu sou budista, mas respeito bastante as religiões,
E por isso estou colocando aqui duas partes que foram sugeridas por amigos, né, da área da educação, inclusive uma é mãe de aluno, certo? Que eu sempre consulto profissionais antes de preparar a aula, certo? E me veio essa questão de colocar uma frase sobre julgamento que está em Romanos 14:13, que fala: assim que não julguemos mais uns aos outros, antes seja o vosso propósito não pôr tropeço ou escândalo ao irmão. Essa questão de julgar é muito pesada. E quando eu falo sobre julgar, eu estou falando sobre julgar, eu não estou nem me referindo ao cara, não. Certo? Porque aquilo ali é uma coisa que não adianta ninguém vir querer me dizer que eu não posso julgar, que eu julgo mesmo, é complicado. Ao que o cara fez. Se realmente foi ele, certo? Vamos ver os exames aí para poder saber. Mas o julgamento da menina, o julgamento dos familiares da menina, o julgamento com relação aos profissionais que participaram do processo, certo? Cuidado quando a gente julgar os outros, isso não é bacana, certo? A gente não tem essa questão. E também, né, a questão do livre-arbítrio, certo? Tá aqui, ó, em seu coração o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor determina os seus passos. Provérbios 16:9. Certo? Os colegas aí que são cristãos, que são católicos, protestantes, podem me corrigir se por acaso eu citei parte errada, né? Eu pesquisei, procurei, encontrei, eu acho que não está errado. A intenção foi só da gente começar a nossa aula, né? Essa aula ela não vai ser só de 15 minutos, ela deve se estender um pouquinho, mas não é a aula presencial, a discussão vai ser amanhã. Mas é importante que a gente coloque no nosso coração, a primeira coisa, o sentimento de amor ao próximo e de empatia, certo? E trabalhar também com a questão da legalidade. Aqui eu coloquei para vocês o Código Penal, o Estatuto da Criança e do Adolescente e a decisão judicial protegem a interrupção da gravidez. Então, excluindo o aspecto ideológico, do ponto de vista legal, não tem o que se discutir, certo? Do ponto de vista legal, a lei ampara esse tipo de situação, certo? Mas apesar de tudo isso, como está aqui na outra imagem, né, a menina fez o aborto legal, certo? Sob o alarde de conservadores na porta do hospital. Ou seja, muitos grupos conservadores foram para a porta do hospital para criticar, para tentar impedir em nome da sua fé. Aí a gente retorna para a questão do julgamento. Eles estão errados de fazer isso? Não. Eles estão no direito deles, certo? De defender a crença deles. Mas eles estão certos de fazer isso? Também não. Porque não cabe a eles decidir sobre isso. Então a gente fica naquela questão, poxa, o que é certo e o que é errado? Certo? É isso que a gente visa discutir na aula de atualidades. A gente entender, tentar se colocar no lugar do outro, porque quando a gente se coloca no lugar do outro, a gente consegue entender o outro, certo? E como falam, né, o lugar mais difícil é o lugar do outro. Esse é o lugar mais difícil. É se colocar na mente, na cabeça dessa criança, na mente, na cabeça dessa família, certo? Na mente, na cabeça desse juiz que autorizou, desse médico que fez o procedimento, desses auxiliares, do médico também que recusou fazer o procedimento, que teve um caso, o médico recusou fazer o procedimento lá no Espírito Santo, acabou sendo feito em Recife. Então a gente tem que olhar com muita cautela. O meu foco aqui é que nós coloquemos informações, coloquemos tudo aquilo que está sendo debatido para que vocês analisem e vocês façam a tarefa de vocês no final, emitindo a própria opinião sobre esse tema. Belezinha? Essa outra parte da matéria aqui, eu não tirei o print, né? Nesse caso aqui eu peguei a matéria mesmo, certo? As fontes para vocês dessas matérias, elas estão todas lá no final. Elas sempre ficam no finalzinho da minha aula. Tá aqui, olha. Tá inclusive no PDF lá que vai estar disponível para vocês. As fontes estão aqui, certo? Então, nessa parte aqui, fala sobre os ativistas, né? Que fizeram um protesto contra o aborto da menina estuprada aos 10 anos. Então eles foram para a porta do hospital agora, no domingo, né, no dia 17, pouco tempo isso, certo? Para protestar, certo? O
que é interessante é que dentro aconteceu, a menina estava protegida e tudo, né? Ela estava 20 semanas grávida. E do lado de fora nós tivemos aí uma confusão generalizada, principalmente motivada pela atitude bastante absurda, eu não vou dizer idiota, né? Mas bastante absurda, de uma extremista de postar o nome da garota e onde é que aconteceria, certo? Médicos foram xingados, pessoas tentaram ameaçar entrar no hospital para impedir, certo, o procedimento e tudo. Até mesmo um grupo de mulheres, no caso feministas, foram para fazer o outro lado, ou seja, tentar impedir a entrada de grupo no hospital. A gente começa a perceber que o nosso país está caminhando para uns combates, para uns embates muito sérios, que estão saindo das redes sociais, indo para o campo físico, e os radicalismos estão de todos os lados. Quer dizer, pessoas se reuniram para tentar impedir e pessoas se reuniram para poder proteger, certo? E foram para lá, e justamente no momento que a gente está vivendo aí tanto problema com relação à Covid e tudo, né? Aglomerações foram feitas. É complicado, nós temos aí até deputados que participaram de um lado e do outro do processo desses grupos, certo? E deputados pernambucanos. Inclusive, encorajaram algumas pessoas a ir ao local, certo? A polícia ficou lá, mas como não teve um embate mais violento, a polícia ficou só observando, esperando as coisas acontecerem, certo? É uma situação complicada. Vamos entrar um pouquinho a mais nessa situação. Temos aqui, né, uma imagem que foi compartilhada do site Imagens História, certo? Com a citação do Olímpio Barbosa, médico responsável por realizar o procedimento de interrupção de gravidez na criança, certo? Aqui está dizendo que ele está esbofeteando a hipocrisia da nossa sociedade. É uma opinião dele, certo? Ninguém aqui está falando que ninguém é hipócrita. Mas observe o que ele fala. Existem sim médicos que fazem aborto ilegal. Eu nunca fiz. O dia que o SUS fizer, eles vão perder a sua fonte de renda. Um dos médicos mais ricos de Pernambuco, que por sinal é muito católico, faz aborto por R$3.000. Toda a sociedade sabe, mas ninguém prende, porque ele atende amantes de deputados, senadores, filhas da população que tem dinheiro. Se ele atendesse as pessoas pobres, estaria preso. As mulheres mais pobres continuam morrendo. Não é porque a gente não sabe como salvá-las da questão do direito reprodutivo, é porque a sociedade ainda não... nós, sociedade, ainda não achamos importante salvar a vida dessas mulheres. Esse médico já foi excomungado 2 vezes por realizar procedimentos legais, certo? Semelhantes. Porque o médico também é excomungado. Um ponto aqui importante para a gente ver nessas colocações desse médico, segundo que foi compartilhado pelo perfil Imagens História do Instagram, perfil muito bom, diga-se de passagem, certo? É interessante que a gente perceba que ele vai colocar uma realidade, que o aborto é proibido no Brasil, mas ele acontece, certo? Infelizmente acontece, certo? Infelizmente o aborto acontece. Eu digo infelizmente porque você, meu aluno, você sabe que eu sou contrário ao aborto. Mas eu tenho aquele pensamento, eu não sou a favor do aborto, mas eu sou a favor da legalização. Aí fica aquele antagonismo, né? Mas como assim? Porque eu creio, e aí dizem que o professor não pode emitir o seu pensamento, mas eu creio que a pessoa, ela não deva fazer. Eu, por exemplo, se minha mulher, minha namorada, minha nora, eu ia fazer de tudo para que não acontecesse. Mas eu penso que o Estado não tem o direito de interferir que pode ou que não pode, porque quando fala que não pode, certo? Muitas mulheres, infelizmente, vão fazer e aí acabam perdendo a vida, certo? Por fazerem sem um mínimo de segurança. E se por acaso elas pudessem fazer com segurança, menos mulheres morriam. Claro que eu não vou entrar no imbróglio aí, por que engravidou, por que não engravidou, que isso vira besteira e tudo. Não queremos entrar no aspecto ideológico nesse sentido. Mas o que ele colocou, o que o médico colocou é uma verdade. Tem sim que fazem, certo? E infelizmente isso existe. Assim como tem mulheres que morrem tentando fazer. É uma situação complicada. Mas, dando continuidade no aprofundamento das nossas questões, eu trouxe aqui para vocês, né?
YouTube, Twitter e Instagram são coniventes com a barbárie que expõe essa menina de 10 anos. Por quê? Porque fundamentalistas, mais uma vez eu não quero usar a palavra imbecis, né? Pessoas radicais, uma pessoa especificamente, utilizou a rede social para dizer o nome do médico, para dizer o nome da menina, para dizer o hospital, certo? Onde aconteceria isso. Isso foi compartilhado pelo YouTube, pelo Twitter, pelo Instagram. Nessa matéria que está citada aqui, eles colocam essas redes sociais como coniventes. Só que a gente tem que perceber que as redes sociais também são feitas por pessoas. Eu, você, todos nós, certo? E em tempo real fica muito difícil. Convém dizer, será que demorou ou não para que os dados foram tirados? Será que eles se recusaram a tirar os dados? Certo? Essa que é a questão que tem que analisar. O que importa é que hoje, quando você joga algo nas redes, seja positivo, seja negativo, a repercussão é muito grande. E às vezes, quando se chega no processo para se retirar algo, os rastros daquilo permanecem, certo? Então é mais uma matéria para a gente discutir, né? Nem tudo aquilo que é postado é responsabilidade direta dessas empresas. Mas, a partir do momento que as empresas são notificadas, elas demoram a fazer ou não coíbem com seus algoritmos, né? Porque eles fazem algoritmos para tudo. Para escolher o tipo de sofá que eu vou ter na minha casa, certo? Ou para escolher o tipo de comida que eu vou comer hoje. Mas será que não conseguem fazer algoritmos para poder proteger esse tipo de informações? É uma questão que vale a pena a gente dar uma olhada nessa questão das redes sociais, certo? Sobre eles compartilharem, tá? Essas informações e acabarem sendo divulgadores de uma circunstância nem um pouco agradável. Aqui tá, olha, a justiça acabou mandando as redes sociais apagarem, certo? Ele considera que os dados causam ainda mais constrangimento. Eu, inclusive, li um material bastante interessante dizendo que a menina foi estuprada 2 vezes. Uma pelo absurdo que aconteceu, certo? Do abuso por parte de um parente dela. E a outra por ter os seus dados revelados dessa maneira, que foi uma coisa também, uma situação bastante desagradável, certo? No site do Ministério Público do Paraná, eu encontrei essa matéria aqui, que está o link para vocês lá nas fontes. Muito interessante a matéria desse ano. Olha só, o estupro bate recorde, certo? E a maioria das vítimas são meninas de até 13 anos. Eu gostaria que vocês ficassem antenados na data 9/3/2020. Quer dizer, uma matéria atual, claro que baseada em dados antigos, certo? Porque são dados de anos anteriores, mas é uma matéria atual. Agora, 9/3, nós não estávamos ainda naquele lockdown, naquela coisa tão pesada, certo? Que foi final de fevereiro, início de março, certo? Vocês imaginam o quanto que esses dados não podem ter aumentado. Gente, eu tô falando de 13 anos, cara. 13 anos. Infelizmente, crianças indefesas, certo? A maioria das vítimas são até essa idade, porque é fácil um animal, que seria a palavra mais correta, né? Doente, um animal, eu não vou chamar nem de ser humano, simplesmente se impor perante uma criança como essa, tá? Essa matéria aqui, o link também tá para vocês lá, vocês podem dar uma olhada, tá vendo aqui, olha, esse terceiro link aqui, tá para vocês darem uma olhada, beleza? Eu recebi de uma aluna esse print aqui, né? Esse print que é um print da internet, né? Foi tirado lá, que coloca: ser provida é doar sangue, doar medula, ser doador de órgãos, ajudar os pobres, ajudar mendigos e não chamar uma criança de 10 anos de assassina após 4 anos. É um ponto de vista dessa menina que publicou lá abertamente, né? Essa jovem aqui que publicou abertamente nas redes sociais. Ela colocou isso porque realmente é complicado. Ser pró-vida é isso, certo? Ser pró-vida é isso. Mas também tem a questão ideológica que a gente não pode deixar de pesar. A gente tem que respeitar que cada pessoa tem a sua ideologia. Por exemplo, nós sabemos que tem pessoas que são de uma denominação religiosa que não aceita doação de sangue. Eu vou julgá-los? Cara, eu vou respeitá-los na sua opção, certo? Eu vou respeitá-los na sua opção. Recentemente, inclusive, eu fui
eu não sabia direito, eu não vou expor exatamente o que é a situação, mas eu não sabia direito sobre a ideologia por trás de uma opção de uma pessoa religiosa, né? E eu tinha uma postura que eu achava legal, achava bacana. Aí depois, quando eu fui ver a ideologia que eu entendi, eu fiquei triste comigo mesmo, porque o que eu achava legal, o que eu achava bacana, o que eu gostava de fazer, na verdade era ofensivo pra pessoa, cara. Certo? Aí eu pedi desculpa à pessoa, não sei se ela vai assistir essa aula, se ela assistir a aula, mais uma vez estou pedindo desculpa ao vivo, certo? Ao vivo não, porque a aula é gravada, né? Mas nunca foi a ideia de magoar, certo? Mas sempre foi mesmo de parabenizar a pessoa nesse sentido. Mas aí acabou sendo uma coisa que eu sem querer estava incomodando ou chateando dentro da crença dela, certo? Mas, voltando nesse sentido, a gente tem que entender que existem vários pontos de vista. E o ponto de vista dessa menina foi esse. Nós temos imagens que doem, né, que foram sendo circuladas pelas redes. Essa que eu vou colocar para vocês eu também recebi, certo, de aluno. Eu achei ela muito interessante. Ela coloca 3 pessoas lutando pela vida, no caso, contrários ao aborto. Mas se recusando a auxiliar uma criança ali abandonada. E aí ele coloca da seguinte maneira: você já nasceu, querido, certo? Quer dizer, depois que nasceu, o problema já não é meu, eu quero saber que a vida tem que seguir. É uma crítica ao lado ideológico? Sim, é uma crítica ao lado ideológico. Faz sentido? Faz. Mas a gente retorna mais uma vez no ponto de vista da crença. Se eu creio, eu tenho direito a ter o meu ponto de vista sobre isso. Repetindo, o que eu não posso fazer é julgar, acusar, ofender, menosprezar, xingar, expor. Isso eu não posso fazer, certo? A pessoa tem todo o direito dela estar aqui, ó, protestando, certo? Ela só não tem direito de agredir quem é contrário a ela, ou ofender quem é contrário a ela. Essa imagem é uma imagem que retrata, eu não consigo identificar direitinho qual foi o chargista que fez, né? Mas é uma imagem que retrata uma crítica, né, a esses grupos. Mas ela deixa de lado também o que se passa na cabeça dessas pessoas, as crenças que elas têm, as quais devem ser respeitadas porque são seres humanos. Uma outra imagem que eu recebi, essa particularmente eu não gostei muito, mas eu quis trazer para a nossa discussão pela seguinte razão. Vocês veem aqui uma criança, tá? A imagem aqui é do Nando Mota. Vocês veem aqui uma criança. A criança está apontando para dizer quem foi que fez. Quer dizer, ele é o estuprador. Eu sou a vítima. Só que aí você tem pessoas com os olhos vermelhos apontando, colocando a menina no caminho errado. Se fosse eu, chargista, eu preferia deixar as pessoas acusando, beleza? Só que colocar aqui a Bíblia no meio da história, certo? E quando a gente entra nesse mérito, né, de discutir a questão religiosa, a gente tem que pensar da seguinte maneira. Cara, se tem uma fundamentação religiosa para agir dessa maneira, ela deve ser respeitada. Então, a gente tem que respeitar a opinião do outro que é contrária à legalização ou que é contrária ao aborto em si, certo? A gente tem que respeitar, a gente pode discordar, só que a gente tem que respeitar. Nós não podemos demonizar as pessoas que pensam o contrário da gente, certo? Então, a gente acabou percebendo que o que tem mais estranho nessa história toda são esses radicalismos e esses pontos de vista que, como eu disse, mano, quem é que tá na pele da menina, cara? Quem é que tá na pele da menina? Como é que tá o coração dela? Eu não vou postar aqui essa matéria porque eu não tive tempo de averiguar, mas 2 informações. Uma que eu vi ontem, não vi averiguar certeza, de uma professora em São Paulo que falou besteira sobre a questão da menina, certo? E de um religioso no Mato Grosso que também falou besteira sobre a menina. Eles alegam que 4 anos sem nem chorar, nem reclamar, que ela pudesse estar gostando. Ora, gente, por favor, são opiniões, são pensamentos, são colocações
que a gente parece que às vezes deixa até de ser ser humano, né? Em nome, minha crença é essa, eu creio dessa maneira. É triste. Esse vídeo aqui é um vídeo que andou rondando as redes sociais, né? Circulando pelas redes sociais. Eu assisti o vídeo todo. É um vídeo muito pesado, né? Não pesado, mas é triste, né? A menina, ela vai e fala: eu, quando eu tinha 10 anos, eu brincava. Eu não tinha corpo, eu não tinha nada. Esse era eu, certo? E várias atrizes, várias pessoas começaram a falar: eu também, quando eu tinha 10 anos, eu era desse jeito. É estranho, né? Como que a doença na cabeça do cara... a gente não tá falando de um garoto de 12 anos, de um garoto de 16 anos, de 15 anos. A gente tá falando de um burro velho, já adulto, com a mentalidade de que tinha que, desde os 6 anos, estuprar a menina. É uma situação triste, é uma situação difícil, né? A menina foi jogada nisso, mas ela também foi questionada, ela foi... Como é que eu posso falar? Ela foi ouvida na decisão do juiz, certo? De não querer continuar, certo? E aí, moçada, é o direito dela, certo? É o ponto de vista dela. O vídeo dessa menina, não sei exatamente assim o nome dela, mas foi um vídeo muito interessante, me emocionou bastante quando eu assisti, certo? É um vídeo muito chocante. Chocante que eu falo assim, né? Porque ela fala: pô, eu era uma criança, cara. Eu tinha o garotinho que eu gostava, a aula que eu estudava, as bonequinhas que eu brincava, os gibis que eu contava, certo? Eu também já tive 10 anos, cara. Acho que eu nem lembro meus 10 anos. Meus 10 anos eu tava no Pedro II, em 1985, certo? Estudando na 5ª série, atual 6º ano. Certo? E eu era um moleque, velho. Era um moleque. E uma menina também, uma molecota. Certo? E a gente fica vendo esse tipo de disputa, né? Eu tô certo, você tá errado. Aqui estão as fontes. Certo? Aqui estão as fontes da aula de hoje, da que a gente fez. E eu fiz uma atividade para vocês, que essa atividade é um desabafo, na verdade. Certo? Uma atividade super simples. Você vai precisar se posicionar sobre esse tema. Você não precisa se expor, você só precisa se posicionar. Porque vocês sabem que não é para ser postado em lugar nenhum, é só mesmo para ser postado lá no grupo do Classroom. Só quem tem acesso sou eu. E você pode fazer um cartaz, tá? Você pode fazer um vídeo, ou você pode escrever uma carta. Ou seja, eu estou te dando 3 opções de trabalho. 3 opções de trabalho: um cartaz, um vídeo e uma carta. Tamanho do cartaz, você decide. Tamanho do vídeo, comprimento do vídeo, faça o vídeo direito, você decide. E a carta, professor? Faça uma carta fundamentada, você decide. Só que eu preciso deixar mais ou menos norteado o que eu quero que vocês façam. No cartaz, você vai ter que dar a sua opinião, como se você estivesse numa manifestação. Certo? É como se você tivesse uma manifestação pendurando e mostrando o cartaz. Certo? Você vai expor a sua opinião sobre a situação. Certo? Sobre a situação ou do aborto, que você é contra ou que você é a favor, ou do estupro, você vai escolher. Com relação ao vídeo, você vai fazer um vídeo, o tempo é livre, e você vai direcionar esse vídeo para a vítima, como se você estivesse falando com a menina. Ou se você quiser falar com o abusador, só que sem usar palavrões, tá? Ou para aquela cidadã que, eu não gosto nem de falar o nome dela, certo? Que expôs os dados da vítima, né? Essa, como é que se diz? Extremista. Ou você pode fazer também uma carta. Essa carta é como se você estivesse escrevendo para a menina, para o abusador, que estaria na cadeia agora, ou para a jovem, né? Jovem não, jovem mulher que expôs os dados da menina, certo? E você vai expor seus pontos de vista sobre a situação. A atividade, se for o cartaz, você vai tirar uma foto segurando ele, certo? E vai mandar no Classroom. O vídeo você vai postar também no Classroom. E a carta você vai tirar uma foto,
e vai colocá-la também no Classroom, a carta de próprio punho. Essa atividade vai ser entregue até o dia 10 de setembro. Gente, vocês estão em aula no dia 21 de agosto. Eu estou dando até o dia 10 de setembro para vocês. Quer dizer, vocês têm aí praticamente seus 20 dias para poder fazer a tarefa. Não deixe para a última hora. Tá bom, pessoal? É isso aí. Fim de papo. Certo? A aula foi bem mais longa, mas era um tema e assim, do ponto de vista de sentimento, meio forte.